Bom dia a todos. Só para me apresentar, eu me chamo Daniel, não é? Sou casado com Joyce. Cadê ela? Está aqui. Está ali escondidinha. Fica de pé. Não, brincadeira. Nós temos duas filhas, Júlia e Luísa. E eu sou pastor na Igreja Presbiteriana do Brasil, atualmente servindo na Igreja Presbiteriana de Casa Caiada, em um projeto de plantação de uma nova igreja aqui na cidade do Recife, né? Fui professor aqui da casa há muitos anos e hoje estou como capelão no Colégio Agnes e foi me dada essa missão de fechar o encontro da gente hoje aqui, falando sobre família como incubadora de virtudes, né? Eu aproveito até para fazer indicação de dois materiais que estão lá embaixo na livraria, e esse aqui eu posso dizer que foi um dos fundamentos da minha fala aqui hoje, nessa fala que eu vou fazer. Foi nesse livro aqui, A Família da Aliança, Instruções Bíblicas para a Vida Familiar que Honra a Deus, do Gerhard e sua esposa Harriet Van Groningen. Excelente livro, você pode adquirir lá embaixo. E esse outro aqui também, chama Discipulado Familiar, do Matt Chandler e Adam Griffin. Você pode procurar lá, são duas boas indicações, né? Então, família como incubadora de virtudes. Não sei se eu vou conseguir fechar minha palestra hoje aqui, com o tempo que a gente tem um pouco apertado e ainda as perguntas, mas vamos lá. Primeiro, eu gostaria de começar com essa parábola, que é chamada da parábola do grão de mostarda. Está em Marcos capítulo 4, versículos 30 e 32. Eu começo com ela porque eu acho ela uma boa peculiaridade. O Senhor Jesus, ele se utiliza de uma coisa bem pequenininha para falar de uma coisa bem grande. Porque o grão de mostarda é a menor de todas as sementes. Mas segundo a história que Jesus conta, o reino dos céus é justamente parecido com isso. Com que poderemos comparar o reino de Deus ou com que parábola poderíamos apresentá-lo? Então Jesus diz assim, ele é como um grão de mostarda que quando semeado é a menor de todas as sementes da terra. Mas diz que quando essa pequena semente ela é colocada na terra e ela começa a ser cultivada, ela cresce e ela se torna maior do que todas as hortaliças. E os seus ramos, seu tronco se torna assim tão forte que ele cresce e se desenvolve a ponto de as aves ao redor virem buscar sombra debaixo dessa grande árvore. É uma pequena coisa, ordinária e simples, mas que o resultado dela é uma obra assim gigantesca. Essa é a parábola do grão de mostarda. Essa aqui é a Catedral de Notre Dame. Não sei se você teve a oportunidade de ir nela em Paris, na França. Mas talvez você não tenha ido nela, mas possa ter entrado em alguma igreja histórica grande, uma catedral gigantesca. Eu tive numa palestra recentemente sobre educação e a pessoa perguntava assim, quanto tempo dura para se construir uma catedral? Quanto tempo? Alguém chuta assim? Oi? Alguns anos, 100 anos, muito mais de 100 anos, centenas de anos. A Catedral de Notre Dame, ela começou a ser construída mais ou menos entre o ano 1100 e 1200. E ela vai sendo construída ao longo da história. Quando você entra num espaço como esse, a segunda pergunta que eu faço, eu estou sentindo uma certa microfonia, é isso mesmo? Tá atrapalhando ou tá de boa? Tá bom. Então talvez seja o retorno. Quando você entra numa catedral como essa, não sei a sua sensação, mas a minha é de me sentir assim pequenininho demais. É uma riqueza de detalhes que perpassou a história de muita e muita gente. Não tem somente essa. Aqui em Recife mesmo, nós temos alguns lugares, pontos históricos no Brasil. O fato é que quando você entra num lugar como esse, a exuberância, a grandeza, deixa você assim bem pequenininho. Durou anos para ela ser construída. Mas quando você entra em um lugar como esse, qual a sensação que você tem? De fome,
de querer comer uma comida rápida, barata, procura no aplicativo se tem alguma promoção, né? E compra. Quanto tempo dura para construir uma McDonald's? E você já deve ter ido em mais de uma McDonald's na sua vida, não é verdade? Qual a diferença entre elas? Basicamente nenhuma. Claro que tem uma diferença simples entre uma e outra. Mas se você vai a uma McDonald's em vários países do mundo, você se sente como se estivesse no mesmo lugar. A sensação ela é empobrecida. Embora a comida seja boa, eu não tenho nada contra McDonald's, eu gosto de McDonald's. Mas a sensação de estar dentro de uma catedral e de estar dentro de uma McDonald's é uma sensação, são duas sensações bastante diferentes. Vamos definir um pouco os termos para a gente poder voltar nisso. Virtude. Virtude, eu gostei dessa definição e trago ela aqui. É o hábito de ser excelente, o qual se adquire por meio de disciplina. Essa linguagem aqui, ela pode ser lembrada, especialmente a partir de Agostinho, quando ele fala sobre a ordem dos amores, ou um reordenamento dos amores, que gera em nós uma disciplina para buscar a excelência através das virtudes. Então, virtudes seria aqui um hábito de ser excelente a partir de coisas pequenas, como, por exemplo, a própria disciplina diária. Um dos grandes livros, hoje em dia, de liderança, assim, um livro que tem sido bastante lido de um tempo para cá, o título dele é Arrume a Sua Cama. Não sei se você já conhece esse livro, mas foi escrito por um cara de uma como é que eu posso dizer? Aquela polícia, exército especial que prendeu e matou o Bin Laden, né? Como é que chama nos Estados Unidos? Não foi o SEAL, exatamente. Esse cara que escreveu esse livro, ele não pregou o Bin Laden, mas ele prendeu o Saddam Hussein, esteve de frente, olho a olho, com o Saddam Hussein. É um livro sobre liderança. É interessante porque o autor dele, ele trata sobre o desenvolvimento de virtudes usando essa linguagem mais simples possível. A primeira coisa que você pode fazer para o seu dia ser melhor é arrumar a sua cama. Então, é um hábito de ser excelente por meio de uma disciplina. Mas tem um contrário da virtude. Eu vou trazer como contrário à virtude a palavra vício, ou a expressão de um vício, como sendo uma oposição a uma virtude. Os vícios, ou a raiz dos vícios, encontra o seu desenvolvimento a partir da semente da soberba, que se define como sendo uma busca desordenada pela sua própria excelência, ou por uma excelência em si mesmada, em torno de si mesmo. Essa, por sua vez, torna a realidade completamente desfigurada, porque ela é tomada por egoísmo, a própria vontade, e torna-se conhecida como um amor desordenado a si mesmo. Estava falando de virtude, lembrando de Agostinho, quando ele fala dessa ordenação dos nossos amores. Veja como o vício é definido. Ele é um desordem, né? O desordenamento dos nossos próprios amores. Se tornam egoístas. Vícios ou virtudes? Se a gente pensar nessa expressão, a gente vai remontar para Aristóteles, na Ética Nicômaco, quando Aristóteles fez meio que uma oposição entre uma coisa e outra. Ele diz o seguinte, ele tem uma lista na qual ele define aqui a virtude, e aí ele diz, de um lado, vícios relacionados a essa virtude por deficiência, ou um outro desvirtuamento que seria por excesso. Por exemplo, quando ele diz que a coragem é uma virtude, ele diz que também a covardia seria um vício por deficiência, ou seja, um desordenamento da virtude por deficiência de coragem, ou a temeridade como sendo um excesso de coragem.
A gente poderia trabalhar vários, aqui eu trago como exemplo, não daria tempo da gente abordar cada um deles, mas, por exemplo, quando a gente pega a questão da prudência, pensar que o vício ou a prudência é uma virtude, é definida como uma virtude, mas um vício dela por falta de prudência seria uma espécie de moleza ou de preguiça, e o excesso dela seria uma ambição desordenada, pela qual muitos, inclusive, abrem mão da sua própria família e de valores importantíssimos para a nossa vida em sociedade por causa dessa ambição, o respeito próprio, a magnificência, a liberalidade, a temperança, a veracidade, a gentileza, a amizade, a modéstia e a justa indignação. O Tomás de Aquino, ele se utiliza dessa listagem aqui e enfatiza pelo menos 4 virtudes. A prudência, como nós encontramos na Bíblia, Provérbios capítulo 14, versículo 15, ele diz: o ingênuo dá crédito a tudo o que se diz, mas o prudente reflete antes de dar um passo. Quando também ele fala sobre a justiça, e eu lembro aqui de Miqueias capítulo 6, versículo 8, quando o profeta pergunta ao povo: o que é que Deus requer de você, senão uma simples coisa, que você pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o teu Deus. Como, por exemplo, a própria temperança, que na Bíblia a gente encontra, através da expressão, especialmente no Novo Testamento, moderação, viver uma vida moderada. Eu não gosto da palavra equilíbrio que a gente tem hoje em dia, ela não traduz bem o sentido bíblico, mas a temperança, a moderação, o apóstolo Paulo diz que a vossa moderação seja conhecida de todos. Ainda um outro, a própria força, quando o apóstolo João diz: jovens, eu escrevo a vocês porque vocês são fortes. E que tipo de força é essa que a Bíblia fala? Justamente ter a palavra de Deus em você e vencer as hostes do mal, vencer o maligno, e justamente age juntamente com esse mundo e com essa imensidão de amores desordenados do nosso coração para desvirtuar as virtudes que Deus colocou para nós. Eu queria saber se você está pronto para fazer a eleição aqui de 2022. Está pronto? Está pronto para votar? Então vote aqui. Você acha... Tem gente que fica com medo, né? Será que ele vai falar de política? Não é possível. Você acha que a nossa sociedade valoriza as virtudes? Ou você acha que nós vivemos numa sociedade que valoriza mais os vícios? E essa é a questão. Nós conhecemos pela palavra de Deus as virtudes do Evangelho, e somente ela, e somente por causa dela e de Cristo, mas nós vivemos numa sociedade que valoriza mais aos vícios do que as próprias virtudes. Nós vivemos numa sociedade que valoriza mais os vícios por deficiência, ou os vícios por excesso, como a gente tem do outro lado, do que as próprias virtudes. Talvez seja esse o seu voto, você pode confirmar e fazer escutar aquele barulhinho e terminar. Nós vivemos assim, você deve ter visto essa cena, eu acho que foi 2021 ou 2020. A Catedral de Notre Dame pegou fogo, parte dela. Mas a cena foi chocante, especialmente para quem não foi ainda. E via gente postando, né, a foto que tinha ido já, e você ficou com inveja. Inveja é um vício, não é uma virtude. Ela está sendo restaurada. O processo de restauração demanda um tempo imenso. Ontem, inclusive, no Globo Repórter, estava falando sobre pessoas que trabalham restaurando... como é que chama isso, meu Deus? Antiguidades. Obrigado, Maurício. Antiguidades, catedrais e palácios e tudo mais. Né? Até o Museu do Ipiranga, que está sendo restaurado, né, e tudo. Então, a catedral pegou fogo. Nós vivemos numa sociedade em que os valores e as virtudes parecem estar pegando fogo. Para falar do Brasil, eu gosto muito dessa definição do Paulo Prado. Paulo Prado, um aristocrata paulista, né, membro de uma família assim, importantíssima, no início do século XX. Você deve conhecer melhor o Caio Prado Júnior, né, na sociologia e tudo. Mas
o Paulo Prado escreveu esse livro chamado Retrato do Brasil. Não é uma pessoa assim tão valorizada no seu escrito, até porque ele traz algo bem diferente do que a gente está acostumado na literatura brasileira. O Paulo Prado define o brasileiro como sendo um povo triste e melancólico. E o Paulo Prado traz dois elementos que ele diz assim, que definem a nossa cultura e que são os sanguessugas da nossa virtude enquanto brasileiro. Ele diz duas coisas que tomam a nossa energia e a nossa força enquanto povo brasileiro, são justamente a luxúria, ou seja, vícios ligados à questão da sexualidade, da sensualidade e de todo tipo de derivados dessa área. E aí ele trabalha no livro justamente com a própria história do Brasil, né, o desenvolvimento do povo brasileiro, como a luxúria ela foi um fator integrante dessa história, no sentido negativo dela, como a cobiça. Ele fala, a nossa história brasileira é marcada pela busca pelo metal, pelo ouro, pela cobiça. Então, Paulo Prado, pensando no Brasil, ele diz assim, dois vícios que nós, enquanto povo brasileiro, carregamos são a luxúria e a cobiça. Essa frase do Frederick Douglass me chamou muita atenção, e é verdade. É mais fácil, ou melhor, é mais fácil criar filhos fortes do que reparar homens quebrados por causa dos vícios, sejam eles da cobiça, sejam eles da luxúria ou de qualquer outra coisa que a gente pense. Mas nós estamos aqui para falar de família. Família como sendo uma incubadora das virtudes, como sendo o primeiro órgão e o mais importante fundamento, agente educacional da história da humanidade. O Tolstói trouxe essa colocação que eu achei tão interessante, porque se a virtude diz respeito à nossa vida cotidiana, à nossa disciplina cotidiana, a virtude tem a ver com as coisas mais naturais e ordinárias da existência humana. O problema é que a Catedral de Notre Dame, social que nós vivemos, está pegando fogo. E nós vivemos a primeira fase da vida ou da história da humanidade em que nós precisamos explicar para as pessoas qual é o conceito de família. O Tolstói, ele diz o seguinte, em Ana Karenina, ele falou: todas as famílias felizes, elas são iguais. As infelizes é que o são, cada uma à sua maneira. Essa frase choca a gente, porque nós somos moldados a valorizar mais aos vícios do que as próprias virtudes. Mas o ordenamento bíblico das virtudes passa justamente por um processo que Deus estabeleceu lá desde a criação no Jardim do Éden. Os mandatos. Só existe virtude porque nós fomos criados por um Deus virtuoso. Quando Deus criou a humanidade, ele estabeleceu pelo menos 3 áreas para que a gente pudesse conhecer um pouco dos seus atributos, da sua graça e da sua presença aqui na terra. Deus nos fez homens espirituais e nos deu ordens para que a gente pudesse ordenar o nosso coração no âmbito da espiritualidade. Deus nos fez seres sociais e nos deu ordens para que a gente pudesse ordenar e desenvolver a virtude no campo dos relacionamentos. E Deus nos fez seres culturais e nos deu ordens e processos para que a gente pudesse desenvolver a cultura e a terra, como o pastor Jadson colocou aqui no início. É verdade que nós vivemos numa era pós-queda e que esses processos todos, eles mesmos foram desordenados para uma busca por amor próprio, egoísta e egocêntrica, tanto no campo da espiritualidade, como dos relacionamentos, como também da cultura. Mas nós cremos que, por causa de Cristo, por causa do Evangelho de Cristo Jesus, nós podemos vivenciar e desenvolver um reordenamento de todos esses campos na nossa vida. E tenha certeza que o lugar mais importante para que isso aconteça é justamente a nossa família. Veja como Pedro coloca isso.
Porque Pedro, ele não coloca as virtudes como sendo algo que você compra na Amazon, tendo o Amazon Prime, e chega rapidinho na sua casa. Pedro coloca isso como sendo algo que está posto dentro de nós por causa do Evangelho de Cristo. Se você crê no Evangelho da Palavra de Deus, as virtudes, por causa do Espírito e da Palavra, estão ao nosso dispor para que a gente possa desenvolvê-las. E o apóstolo Pedro, em 2 Pedro capítulo 1, ele diz assim: elas estão em nós para que nós sejamos coparticipantes da natureza divina. Quais são essas virtudes que o apóstolo Pedro elenca aqui em 2 Pedro, no capítulo 1, versículos de 3 a 8? Seriam elas a fé? E aí ele diz, interessante porque a fé é a primeira. Porque é justamente através da fé que nós, em Cristo, que nós podemos ter os amores do nosso coração reordenados. Na palavra, na expressão bíblica, reconciliados ou redimidos. É a fé. Ele diz, é essa fé que gera virtude. Porque a virtude bíblica não é uma virtude egocêntrica ou em si mesmada, mas ela é uma virtude teorreferente. Ela tem como referência primeira e última ao próprio Deus. Então a fé gera virtude. O conhecimento não é o primeiro, o conhecimento é um resultado da fé com a virtude. Isso é revolucionário no campo educacional, porque para nós o conhecimento não é o fim. Para nós, educadores cristãos, o conhecimento não é o fim, como também não é o início de todas as coisas. Mas ele faz parte do processo. Com o conhecimento, o domínio próprio, ou temperança. Com a temperança, a perseverança, a capacidade de não desistir, de ter paciência, de desenvolver a vida, de continuar, de seguir em frente. Com a perseverança, o desenvolvimento de uma vida piedosa e transcendente, como o Ian colocou na sua palestra. Transcendente, a partir de Deus e não a partir de mim mesmo. Com a piedade, a fraternidade, porque não existe esse negócio de ter uma vida com Deus saudável e ser uma pessoa que não consegue se relacionar um com o outro, cheio de gente quebrada ao longo da história. Não existe isso. Pedro coloca tudo junto. A piedade me leva a um relacionamento fraterno e ele termina, se ele começa com a fé, ele termina com o amor. 2 Pedro, no capítulo 1, versículos de 3 a 8. Tudo isso, a família está dentro desse processo do desenvolvimento dessas virtudes, porque a família é o primeiro agente educacional que nós temos. Na parábola do grão de mostarda, é um pequeno grão de mostarda que é comparado ao reino, ele é colocado na terra, ele cresce e se fortalece. É assim que é comparado o reino por Jesus. E eu quero finalizar esse momento com essa palavra, ou essa expressão. É um provérbio chinês. Ele diz assim: uma geração planta as árvores e a outra desfruta da sombra. Uma cultura virtuosa é uma cultura que planta para que outros desfrutem. Mas uma cultura de vícios é uma cultura que está buscando sempre a sombra a partir da sua própria planta. Não daria tempo, mas a história do profeta Jonas, no capítulo 4, seria maravilhosa para a gente entender isso. Uma geração planta as árvores e a outra desfruta da sombra. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado.